E, no final das contas, são questões de segurança nacional. Isso envolve questões de segurança nacional. E é isso que deixa a situação mais clara. Diferentemente do que vem acontecendo com a Groenlândia. Gostariam que eu falasse da Groenlândia? Algumas palavras sobre isso? Ok, ia deixar fora do meu discurso, mas acho que houve aí uma crítica bastante negativa a respeito disso. Eu tenho muito respeito pelo povo da Groenlândia e pelo povo da Dinamarca, por várias razões. Mas todo aliado da OTAN tem que defender o seu próprio território, é obrigação deles. E nenhuma nação ou grupo de nações está posicionado para garantir a Groenlândia. Apenas os Estados Unidos podem fazer isso. Somos uma grande potência. As pessoas nem imaginam o quão grande nós somos. Há 2 semanas viram isso acontecer na Venezuela. Nós vimos isso acontecer na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca perdeu para a Alemanha depois de 6 horas de batalha apenas, e não conseguiu se defender. Portanto, os Estados Unidos foram compelidos, nós tínhamos a obrigação de defender, de enviar as nossas próprias forças para defender o território da Groenlândia. E foi isso que fizemos a grande custo, mas eles não teriam a oportunidade de vencer. Mas a Dinamarca perdeu. Nós, literalmente, estabelecemos as bases militares na Groenlândia pela Dinamarca. Bom, lutamos pela Dinamarca para salvar esse país, para salvar esse grande país. Na verdade, é muito gelo por ali, mas nós salvamos a Groenlândia e, com sucesso, nós impedimos que os inimigos tivessem o domínio no nosso hemisfério. Fizemos isso por nós mesmos também. E aí, após essa guerra que nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Sem a gente, todos estaríamos falando alemão e talvez um pouquinho de japonês, não é? Então, depois da guerra, nós retornamos a Groenlândia à Dinamarca. E, na verdade, fomos tolos ao fazer isso, mas foi o que fizemos. E nós retornamos, então, a Groenlândia à Dinamarca. E não são gratos por isso hoje em dia. O nosso país agora, portanto, e o mundo enfrenta riscos maiores do que enfrentávamos antes, por conta da área nuclear, por conta da guerra de armas, coisas que nem posso mencionar. Há 2 semanas venderam armas que a gente nem conhecia. Então, tudo está surgindo. Eles disseram, estamos aqui vendo essas novas armas surgindo. São aeronaves, mísseis, ogivas. Houve uma arma que, na verdade, caiu bem próximo. E não sabíamos o que estava acontecendo. Na verdade, os sistemas de defesa foram desenvolvidos pela Rússia e pela China. A Groenlândia é um território vasto, muitas áreas são inabitadas e não desenvolvidas. É uma área que não tem defesa e que está numa área estratégica, que fica entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. É ali que está, bem no meio dessa área. Bom, quando nós devolvemos a Dinamarca, era uma situação diferente da que temos agora. Muitas pessoas falam dos minerais raros. Nós temos o processamento desses minerais raros, as terras raras. Mas para chegar às terras raras, você tem que passar por centenas de metros de gelo. E não é isso que precisamos para a nossa segurança internacional, para a nossa segurança nacional. É uma ilha que não está segura, que faz parte da América do Norte, está na fronteira norte do hemisfério ocidental. É ali que ela está. Portanto, é do interesse nacional dos Estados Unidos da América, e houve uma política para impedir ameaças no nosso hemisfério. E tivemos êxito em cumprir essa missão de defesa. É por isso que os presidentes americanos sempre buscaram adquirir a Groenlândia por 2 séculos. Por 2 séculos a gente tenta fazer isso.
Bom, o presidente era outro, as pessoas pensavam diferentemente. E agora é mais necessário do que nunca. Em 2019, a Dinamarca disse que gastaria 200 milhões de dólares para fortalecer as defesas na Groenlândia, mas gastaram menos de 1% desse valor. E 1% não é nenhum sinal positivo da Dinamarca. E eu digo isso com grande respeito pela Dinamarca, cujo povo eu amo e os líderes são excelentes na Dinamarca. Os Estados Unidos podem proteger essa grande ilha, desenvolvê-la e torná-la segura para a Europa e excelente para nós. É por isso que eu busco negociação imediata para discutir mais uma vez a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos, assim como nós adquirimos outros tantos territórios ao longo da história, assim como as nações europeias o fizeram. Não há nada de errado nisso. Às vezes houve operações reversas. E isso pode gerar riqueza ao redor do mundo. E, na verdade, é uma reversão de aquisição. Isso acontece também. Na verdade, isso não representa uma ameaça à OTAN. Na verdade, isso vai aprimorar a segurança de toda a aliança da OTAN. Os Estados Unidos foram tratados de maneira injusta pela OTAN, posso afirmar isso. Quando pensamos sobre o assunto, ninguém pode negar. Nós concedemos tanto e recebemos muito pouco em retorno. E eu tenho sido um crítico da OTAN já por vários anos. Eu gostaria de fazer mais para ajudar a OTAN, mais do que qualquer outra pessoa ou presidente. Nós não teríamos a OTAN se eu não estivesse envolvido, se eu não tivesse envolvido na minha primeira administração. A guerra com a Ucrânia é um exemplo. Estamos separados por milhares de milhas, separados por um grande oceano, não é? É uma guerra que não deveria ter começado. E isso não teria começado se, na verdade, eu tivesse ganho a eleição em 2020. E as pessoas serão, claro, processadas pelo que fizeram naquela eleição. É uma notícia nova, mas foi uma eleição que não foi justa. E eu sempre digo isso, que se nós tivermos fronteiras fortes, eleições fortes, democráticas e livres, e uma mídia forte, tudo será bem sucedido. Hoje a mídia é bastante enviesada, mas vamos arrumar isso. Quando eu ganhei de longe, ganhei em 7 estados. Ganhamos em tudo. E, na verdade, isso não chegou muito às manchetes, ou seja, não teve tanta credibilidade. Mas, para ter credibilidade, precisamos de justiça, precisamos de uma imprensa justa e precisamos de outros elementos também. Eu herdei uma situação terrível na minha administração. As fronteiras estavam abertas, a inflação estava galopante. Tudo estava errado quando eu assumi o cargo de presidente dos Estados Unidos. Mas essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia não teria acontecido. Eu conheço Putin muito bem. E, na verdade, a Ucrânia é o que ele mais gosta, mas ele não faria nada se eu estivesse no governo. Nunca teria, na verdade, declarado guerra. E, depois que eu deixei o cargo, eu vi essa guerra acontecendo. 350 bilhões de dólares foram oferecidos à OTAN. Assim como eu lidei com a inflação, com a economia, com relação às fronteiras, eu disse, olha, isso é um problema. Tudo isso está fora de controle. E as fronteiras estavam fora de controle, mas nós resolvemos, temos fronteiras excelentes hoje em dia. E estamos trabalhando nessa guerra há 1 ano. Nós temos também envolvimento da Índia, do Paquistão. Eu lidei com outras guerras. E aí o Putin me ligou. E ele disse, eu mal consigo entender como você conseguiu resolver essa guerra. Sim, mas eu resolvi em apenas um dia. Ele ficou surpreso. O presidente Putin me ligou e ele disse, eu mal acredito que eu venho trabalhando nessa guerra há 10 anos e você resolveu. E aí eu disse a ele, agora você resolve a sua. Foi o que eu respondi a ele. Então, os Estados Unidos podem realizar todo esse trabalho. Não queremos gerar morte, destruição,
são, na verdade, é um dinheiro que é gerado, e esse dinheiro vai para as pessoas que não apreciam o nosso trabalho. Estou falando da OTAN e da Europa. Eles têm que trabalhar nessa guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos está, na verdade, muito distante. Nós temos um oceano que nos separa. Então, na verdade, a OTAN teria uma contribuição de 2% do PIB dos países, mas boa parte dos países não faziam essa contribuição. Os Estados Unidos pagavam por 100% do financiamento da OTAN. E eu achei que isso não era justo. E ainda mais importante, a OTAN iria receber 5%. E ninguém dizia que isso é possível. Achavam que não passariam de 2% a 5% do PIB dos países, mas agora sim, isso acontece. E, na verdade, eles têm agora uma posição mais forte. Mark, você está aqui? Yes, he's here. Hello, Mark. We never asked for anything. Nunca pedimos por nada, nunca recebemos nada de volta. Bom, falam que eu quero usar a força, mas se decidíssemos usar força, seríamos imparáveis, mas eu não faria isso. Agora estão aliviados. Acho que é a principal declaração que eu fiz, porque as pessoas achavam que eu iria usar a força. Eu não vou usar a força, não desejo usar a força, não vou fazer isso. Os Estados Unidos estão pedindo esse local que se chama Groenlândia. Já tínhamos a posse da Groenlândia e devolvemos respeitosamente a Dinamarca há muito tempo depois de derrotarmos os alemães, os italianos, os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Devolvemos a Dinamarca. Nós éramos uma potência naquela época, mas somos uma potência ainda maior agora. Depois de reconstruir a área militar, na minha primeira administração, temos um orçamento que supera $1 trilhão. Estamos agora com novos navios de guerra. Eles têm 100 vezes mais potência do que os navios, as embarcações da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos o Missouri, o Alabama. Eles disseram, essas embarcações, pensem nisso, essas embarcações têm 100 vezes mais potência do que as embarcações, as obras de arte que nós tínhamos no passado. Ainda vemos na televisão, mas agora temos 100 vezes mais potência nas novas embarcações do que os navios de guerra do passado. Portanto, o que nós conquistamos da OTAN não é nada. Nós protegemos a OTAN da Rússia e nunca recebemos nada em troca. Nós pagamos por vários anos, contribuímos. Nós, na minha opinião, pagamos por 100% dos custos da OTAN. E tudo que nós pedimos em retorno é incorporar a Groenlândia, porque nós precisamos da propriedade para poder defender. Precisamos anexar para poder defender, porque legalmente não é defensível se não for de nossa propriedade. E número 2, do ponto de vista psicológico, quem quer defender se for uma área estrangeira? Na verdade, é uma ilha de gelo no meio do oceano, e se houver uma guerra, boa parte da ação vai acontecer naquela região. Os mísseis irão passar por aquela ilha. Tudo que nós queremos da Dinamarca, da área de segurança internacional, para manter os nossos inimigos sob controle. Queremos essa terra onde vamos construir o Domo de Ouro. Vamos construir o Domo de Ouro para nos defender. Vamos poder defender o Canadá. O Canadá recebe muito de nós. Nós os favorecemos muito. Eu me encontrei com o primeiro-ministro ontem, porque estava na África do Sul, e eles deveriam ser gratos a nós lá no Canadá. O Canadá sobrevive por conta dos Estados Unidos. Mark, da próxima vez que fizer uma declaração, lembre-se disso. O que nós fizemos por Israel também foi incrível. Mas isso é nada
comparado ao que planejamos para o resto do mundo. Queremos construir o domo de ouro. Nós fizemos muito por Israel. Israel não pode assumir todos os créditos pelo domo que ali tem. Na verdade, a nossa tecnologia também, mas eles são guerreiros e fizeram, na verdade, um grande trabalho, eliminar a ameaça nuclear do Irã. Ninguém acreditou que isso podia acontecer, mas aconteceu isso no Irã, com a Venezuela. Na verdade, eles eliminaram al-Baghdad quando tentava instituir o seu regime. Fizemos grandes coisas e tudo isso foi executado perfeitamente.